Negócios. Hoje estou aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, com a minha querida Ticiane, que a gente vai estar falando um pouquinho do que é o RH, como é uma consultoria de RH, um gerenciamento de empresas dentro dos recursos humanos. Ticiane, que tem essa vasta experiência na área de recursos humanos, vai contar um pouquinho da sua história. Lembrando que a Ticiane não é daqui do Rio, gente. E agora ela já é carioca da gema. Vamos considerar assim, né, Ticiane? Eu já tive várias fases. Eu tive a fase que eu falava que eu sou carioca. E hoje eu digo que eu sou uma paranaense morando no Rio de Janeiro e muito feliz. Ai, que bom, né? O Rio te abraçou. O Rio me abraçou, com certeza, com certeza. Então, Ticiane, conta pra gente um pouquinho da história da Ticiane. Lá do Pará até aqui no Rio de Janeiro, como que foi a sua trajetória profissional e a sua carreira, como você chegou até o RH, até o Recursos Humanos, né? Então, eu já cheguei ao Recursos Humanos, pessoal, faz 20 anos. Então faz muito tempo já. Eu brinco que eu já nasci RH. Sempre quem olha, assiste minhas lives fica até repetitivo, mas assim, eu tinha 4 anos de idade e eu falava que eu queria trabalhar com pessoas. Ou seja, isso vem de muito tempo. E aí, eu gostaria, quando eu comecei a estudar, eu pensei em fazer o curso de psicologia, porque eu já gostaria de atuar nessa área humana, sociais, enfim. E aí, na cidade onde eu morava, não tinha esse curso. Só tinha o curso de serviço social, que foi o que eu fiz naquele momento. Então, eu fiz o curso de serviço social. E aí, eu já entendendo essa minha tendência para o lado empresarial, eu fiz todos os meus estágios em empresas. Isso fez com que eu já começasse a adquirir experiência. Tive uma passagem de pouco tempo, por 3 anos, logo depois que eu saí da faculdade, eu trabalhei numa penitenciária, né? Uma curiosidade sobre mim, as pessoas se espantam. E depois, logo na sequência, eu voltei para a área empresarial, trabalhando na empresa BRF, que é Sadia, Perdigão. E lá fiquei por 9 anos. Então, tudo que eu sei de RH, eu digo que deve-se muito àquele momento, àquela atuação, àquela empresa. Porque foi a empresa que eu fiquei mais tempo e que me trouxe diversas experiências. E dali pra frente eu fui para outras empresas e assim eu continuei até hoje, somando os 20 anos de experiência. Nossa, legal, viu, gente? Então, Ticiane, através do tema que a gente escolheu para a nossa entrevista de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho, tá fazendo um pouco dessa abordagem, né, da questão do sucesso, né, empresarial. Conta pra gente como é um pouquinho disso, como é você discutir as estratégias para você ter o sucesso na sua carreira, né, e também poder estar construindo uma empresa lucrativa. Como que você vê isso nesse fomento que a gente está de inovação, de inteligência artificial? Como você consegue trazer isso para os seus clientes, para os seus parceiros? Perfeito. Então são 2 aspectos, né? Eu consigo ver em 2 aspectos. A gente tem a questão do sucesso profissional, olhando para aquela pessoa que eu chamo de CPF, né? Que não é uma empresa, mas que trabalha para uma outra empresa, trabalha CLT. E aí o sucesso profissional, a gente pensa que não tem que ter estratégias para o sucesso profissional, precisa ter estratégias sim para o sucesso profissional e para a sua própria carreira. Ah, mas eu trabalho numa empresa e depende da empresa. Não, existem ações que dependem também de nós. E que é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. E falando um pouquinho de empresa, né, e lucratividade, eu estava ontem vendo um curso, assistindo um curso, fazendo um curso, na verdade, de DHO, e nesse curso ela estava falando que nessa era, e eu concordo plenamente, por isso vou replicar, que nessa era de inteligência artificial, a única coisa que vai restar é o ser humano para aqueles, né, com foco naqueles que são os humanos. E é isso que eu faço, e é isso que as empresas cada vez mais vão precisar dar foco. Porque a inteligência artificial, ela está disponível para todas as empresas. O diferencial vai ser como a gente consegue engajar e motivar as pessoas que estão conosco. Sim, correto, Ticiane. O que você define como sucesso? O que significa para você, tanto, né, na sua vida pessoal, como na sua carreira profissional, nessa sua experiência de 20 anos, como você consegue definir essa palavra sucesso? Tá. Eu sempre falo, e eu acho que essa resposta, pelo menos pelos próximos anos, vai continuar a mesma. Sucesso, para mim, está relacionado à felicidade. Tá? Então as pessoas falam assim, tá, então pessoa de sucesso é aquela que cresce na carreira a cada 3 anos, tem uma promoção a cada 3 anos. Eu conheci pessoas que são pessoas que não queriam promoção, queriam fazer exatamente aquilo que eles
faziam e queriam continuar por anos fazendo, quiseram continuar por anos fazendo aquilo que eles faziam. E isso é sucesso para mim. Se a pessoa sabe o que quer, primeiro de tudo, saber o que quer, sei o que eu quero, estou fazendo o que eu quero, estou feliz com isso, para mim isso é sucesso. Então, é isso que eu trago muito para as pessoas com quem eu trabalho, para os meus mentorados. Feliz 100% do tempo? Nem sei se existe nesse plano, né? Então, nem sempre a gente está no melhor momento, mas nos sentirmos realizados com aquilo que a gente faz, mesmo a partir das dificuldades, isso para mim é sucesso. Poxa, não estou satisfeita, eu quero uma promoção. Primeira pergunta que eu faço para o meu mentorado: você quer uma promoção, mas por que você quer essa promoção? É só por um status? Será que isso efetivamente vai te fazer feliz? Então, esse é o raciocínio que a gente precisa ter. O que nos realiza efetivamente? Não é olhar só para status, olhar só para dinheiro, porque nem sempre o dinheiro faz a gente, só o dinheiro traz a felicidade. Então, é nesse aspecto que eu trabalho muito aí com os meus mentorados em relação à questão de sucesso e felicidade. Sim, e assim, é um ponto também que a gente pode estar vendo, né, pelo lado profissional, às vezes você executa tão bem aquela tarefa que não tem o porquê de você estar mudando, né? Ou então tá adquirindo mais responsabilidade de uma coisa que às vezes você já até faz além do que aquilo que já é combinado entre empregado e empresa, né? Sim. Então, a palavra sucesso, apesar de ser uma palavra bonita, né? Assim como outras, né? Resiliência, prosperidade, tanto que se fala hoje, né? Sabedoria, e outras palavras que se usa muito, né? Mas o sucesso em si, a princípio, é o pessoal, né? É você estar com a paz interior naquilo que você sempre almejou ou naquilo que você se realiza, né? Em estar ali não tem como uma obrigação, mas sim como um prazer pessoal e profissional. Exatamente. E uma coisa que você falou também faz todo sentido, que é em relação a estou fazendo algo e me sinto bem fazendo isso. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu estou à disposição para mostrar uma ferramenta que chama DISC. Nós estávamos até conversando aqui antes da gente começar a gravar sobre o DISC. O DISC é uma forma de identificar o perfil comportamental. Então, às vezes, nem eu mesmo entendo muito bem o que me faz mais feliz. Que tipo de atividades me realizam mais? O DISC ele pode mostrar isso para cada um de nós. E com isso, o DISC trabalha muito a pessoa certa no lugar certo, que é o que você trouxe. A pessoa às vezes faz aquilo, se encaixa tão bem naquela função, porque é o lugar certo, é o que está explorando 100% das competências dela. Então realmente, poxa, Tiziane, eu estou muito feliz, mas eu quero mais salário. Pergunta que eu faço para o meu mentorado, para quem vem falar comigo. É isso mesmo que você quer? É isso que eu quero. Ok, então que cargo você pode almejar pensando nessa linha de atuação que você já está aqui, já está te fazendo feliz? Então, primeiro de tudo mais uma vez repetindo, como eu me sinto, quanto eu estou realizado com as tarefas que eu estou fazendo. Eu tenho um jogo, que é o jogo, poderia ter te trazido para vocês verem. É um jogo de carreira. E nesse jogo de carreira, são várias cartas que trazem reflexão sobre a carreira. E uma dessas cartas fala assim, o que você, quando você está fazendo durante o dia, parece que o dia passou voando, parece que o dia passou muito rápido. Então, essas funções, provavelmente essas atividades, são as que mais se encaixam ao seu perfil comportamental. E tem, sim, hoje como medir o perfil comportamental. Algumas pessoas acham que comportamento não se tem como mensurar. Sim, comportamento, talento, se tem, é totalmente mensurável e a ferramenta que eu uso é uma ferramenta, inclusive, que traz em gráfico. Quanto o meu talento, por exemplo, é um talento influenciadora. Então, nesse relatório, ele traz, inclusive, quantos % de influenciadora eu tenho, quanto que eu sou influenciadora, e como que é o meu comportamento, um gráfico do meu comportamento, que é fantástico, porque eu mostro para muitos engenheiros, ou quando eu converso com engenheiros, eu pergunto, você acredita que comportamento tem como mensurar? Eles trazem, não tem não. Sim, tem sim, e aí eu abro o arquivo e provo ali, mostro como que tem como mensurar. Então, esse tipo de ferramenta é o tipo de ferramenta que às vezes a gente não costuma usar porque a gente não está tão focado no autoconhecimento. Mas é o tipo de ferramenta que eu recomendo a vocês, a nós todos, aos contatos que você tem,
para que utilizem, porque traz um autoconhecimento tremendo e uma segurança no que nos realiza. Legal. Isso é bem interessante, né? Porque você consegue trazer isso, não só a Cristiane está aqui, que pode me corrigir, mas você não precisa estar levando isso somente para o seu lado profissional. Você também consegue trazer isso para o seu lado pessoal, né, Tiziane? Perfeito! Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, até fica bem prático das pessoas entenderem se eu trouxer esse exemplo. A minha família, né? Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Somos em 4. A família é formada por 4. Minha irmã não tem filhos, eu também não tenho, então o núcleo principal é esse. A gente sabe que nosso perfil comportamental é totalmente diferente um do outro. Eu sou I de influência, a minha irmã é D de dominância, a minha mãe é S de estabilidade e o meu pai é C de conformidade. Vocês vão perguntar assim, tá, mas já fez o perfil de todos? O meu já fiz, da minha irmã já fiz, do meu pai e da minha mãe não. Só que quando você conhece a metodologia, você não precisa, claro que o inventário vai trazer mais detalhes. Sim. Mas o básico, você não precisa, depois que você conhece a metodologia, ter o inventário. Você olhando para a pessoa e vendo o comportamento da pessoa, imagina, eu há 42 anos convivendo com meu pai e minha mãe, perfeitamente eu sei qual é o estilo comportamental predominante deles. E aí, a hora que, por exemplo, o meu pai começa a me questionar várias coisas, passado, presente e futuro, mas você já pensou nisso, você já pensou naquilo? Eu falo assim, meu pai é auto C, tá? Deixa eu responder algumas perguntas e daqui a pouco eu vou sinalizar para ele que deu para mim, porque eu sou auto-I, eu penso mais no agora. Ele pensa passado, presente e futuro. Então a metodologia traz tudo isso e é muito útil, muito usual, muito útil para a vida pessoal também. Eu já tive clientes, marido e mulher, que usaram o DISC para se conhecer mais. E deu super certo, contribuiu muito com eles. Legal, viu, gente? É. É vida, essas informações. E é vida, e não sabendo com quem fazer, estou à disposição aí pra gente fazer. No final, a Tiziane vai estar deixando seus contatos, Tiziane. Eu peço que você deixe seus contatos para que todo mundo, né, no Instagram também, assim como no meu canal do YouTube, também vou estar divulgando na TV Ondas Play, essa nossa entrevista, possa entrar em contato com você e possa estar divulgando também, tá, as nossas entrevistas e os seus contatos, né, porque é sempre bom a gente estar fazendo novas conexões, né? A gente está aqui para fazer conexões. Isso é muito bom. Vamos falar, Tiziane, agora um pouco de desafios e habilidades. Você que é envolvida muito nesse ramo de gerenciamento de recursos humanos, existe muitos desafios e muitas habilidades, né? Na qual você tem que estar fazendo uma dosagem, né? Um equilíbrio, vamos botar dessa forma aqui, de um lado e do outro, que é um setor, né? Vamos botar assim, um ramo de atividade onde você exige muita habilidade, enfrenta muitos desafios. E para falar de habilidade, o que você considera essencial para um sucesso profissional e para uma carreira de gestão de pessoas, já que você tem uma experiência, né, de mais de 10 anos dentro da gestão de pessoas, né? Lidar com gente, a gente sabe que é difícil, né? São vários tipos, né, de pensamentos, de temperamento, de comportamento. Então, assim, como você lidar nessa questão da habilidade? Ok, perfeito. Eu vou trazer algumas habilidades que eu acho que são genéricas hoje no mercado de trabalho, elas são importantes. Mais uma vez, as habilidades que a gente precisa e deve desenvolver, é importante que elas estejam sempre atreladas ao nosso talento, né? Sim. Tiziane, qual é o meu talento? Vamos lá, vamos fazer um DISC e entender um pouquinho mais do seu talento. Mas tem algumas que são genéricas hoje para o mercado de trabalho. Então, uma das coisas que eu entendo que é uma habilidade muito importante, foco. Foco para quê? Foco para aquilo que me realiza e eu sei fazer bem e me faz feliz, tá? Então, eu posso ter o foco para relacionamento, e eu tenho muito foco para relacionamento. E a partir do momento que eu deixei de ser CLT e passei a ser empreendedora, cada vez mais eu percebo essa minha habilidade de relacionamento. Uhum. Então, essa habilidade, o meu foco vai ser desenvolver o meu relacionamento. Imagina uma outra pessoa que seja totalmente matemática, que seja totalmente lógica. Qual vai ser o foco dela? Desenvolver as suas habilidades de lógica, de matemática, para que ela consiga o mais possível estar atuando na sua área. Sim, tá? Então, correto. quando eu digo foco, é isso. Além disso, a gente entra com planejamento. Gente,
Eu já falei um pouquinho do DISC, né? Falei um pouquinho que o I é focado no agora. Eu sou um alto I, não tenho problema nenhum em falar isso. Mas eu descobri na minha carreira o quanto que o planejamento é fundamental para que as coisas que a gente define como meta, e quanto definir metas é importante, tá? É muito importante definir metas. E o planejamento, ele traz como chegar, como atingir aquelas metas. Então, por exemplo, quando eu decidi que eu queria vir morar no Rio de Janeiro, fui eu que decidi sair lá do Paraná e vir morar no Rio de Janeiro. Eu fiquei durante 9 meses procurando trabalho, porque eu decidi que eu queria vir. Aí eu estipulei uma meta. Qual era a meta? Achar um trabalho aqui. Sem um trabalho eu não viria. Para eu fazer isso, eu precisei estipular um planejamento. Então, além de eu ir trabalhar na empresa onde eu trabalhava, eu chegava em casa e todo dia, era 2 horas de LinkedIn. O networking, fazia todo o networking, fazia muitos contatos. Então, o planejamento de como a gente chegar no objetivo é fundamental. Então, eu trago o planejamento como uma habilidade aí super necessária. Além disso, networking, tá, gente? O mundo é movido por relações. Tem pessoas que são mais habilidosas para isso ou menos, mas o manter contatos profissionais, o contato profissional, inclusive, traz a possibilidade de você aprender mais com o outro, se desenvolver no processo que você atua, que você trabalha, tá? Então, esse é um ponto. E outro ponto que eu trouxe que eu acho imprescindível e que é um desafio, confesso, é um desafio para mim diário, gestão do tempo. Porque se você faz um planejamento e você não tem a ideal gestão do tempo, o planejamento vai pro buraco. Sim. Então precisa ter a gestão do tempo. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é mais difícil. Qual é o exercício que eu faço? Todo dia eu tento ter uma gestão melhor do meu tempo para eu poder ter mais resultados no meu trabalho. Sim. E crio ferramentas para que essa gestão do tempo aconteça de uma melhor forma. Então eu vinha no momento que eu estava usando, por exemplo, só o Google, o calendário do Google para fazer meu planejamento diário. Não estava dando certo. Eu vi que não estava dando certo, eu não estava conseguindo cumprir. Aí eu comecei a fazer um cronograma da minha rotina. Mudei um pouquinho a estratégia. Agora está funcionando melhor. Mas ainda precisa muito de gestão do tempo. Então, essas são algumas habilidades que eu trago aí como imprescindíveis. Legal, show de bola. E como você vem com essa questão dessa demanda, a gente já falou um pouquinho, né, até antes, né, disso, como você consegue se manter atualizado em toda esse fomento de tendências, né? Porque a gente dorme e acorda com uma novidade diferente, né? Sim. E dentro da área da gestão de pessoas, né? Que sempre tem um programa novo, um sistema novo, uma forma de você abordar diferente. Na parte de recrutamento e seleção, antigamente se fazia muita prova, né? Acredito que hoje não se faça mais tanta prova, né? Se faz mais de uma forma de conversa, numa análise comportamental. Como que você vê isso e como você consegue acompanhar todo esse processo, Otis? Então, Grace, assim, isso era uma grande preocupação que eu tinha quando eu saí do CLT, saí da empresa e passei a ter a minha empresa. Como empreendedora, a gente acaba trabalhando muito mais sozinho, muito mais tempo sozinho. Então, para quem já trabalha em uma empresa, a dica que eu dou é: aproveita cada minuto, cada conversa, cada colega para aprender algo novo. Eu aprendi inúmeras coisas, porque eu sou igual uma antena. Eu tô ligada em tudo que está acontecendo, eu quero aprender, eu sou curiosa. Então, se você trabalha dentro de uma empresa, aproveita o conhecimento que se tem dentro daquela empresa, que se troca dentro daquela empresa. Poxa, Tícia, mas eu sou empresário, assim como eu, né? Sou empresário, eu tô fora do mercado, como é que eu vou buscar conhecimento? Primeiro, mais uma vez, define qual é teu foco. A gente falou sobre isso agora há pouco como habilidades. Qual é teu foco? Qual é o foco que você está buscando conhecimento? Porque é como o Grace falou, nesse momento a gente tem informações inúmeras chegando. Em alguns momentos, se a gente não tem foco, a gente acaba não aprendendo sobre nada direito. Então, definir o foco e a partir disso começar no próprio... Gente, hoje a rede social e o algoritmo ajuda a gente nisso, né? Eu coloco lá
recursos humanos do Instagram. Daqui a pouco começa a vir uma série de coisas. E aí, lógico, eu vou começar a assistir e entender se faz sentido, se tem a qualidade que eu entendo que é necessária. Então a gente está ligado na qualidade do produto que a gente consome, de conhecimento é interessante. Mas é fácil de encontrar conhecimento. Então definir, para mim, o principal é definir o foco e depois avaliar a qualidade dessas informações que estão chegando. E networking também. Usar muito o LinkedIn, né, quando se fala da área profissional, LinkedIn, as comunidades do LinkedIn, para entender o que está acontecendo, para conversar com as pessoas sobre as tendências, né, porque a gente precisa, sim, estar atualizado em relação às tendências. Sim, correto. E Tícia, como você identifica, através de networks, como você mencionou, através de eventos, como que você consegue identificar a oportunidade de negócio e se você atua com alguma estratégia específica quando você vai nesses lugares para poder se apresentar, para poder estar fazendo a divulgação do seu trabalho, da sua empresa, nesse ramo da gestão de pessoas? Então, primeiro de tudo, né, como que eu chego nas pessoas e identifico as demandas? O que eu faço? Então, quando eu vou, por exemplo, num evento, eu converso. É simples assim. Para quem está vendo e para quem está ouvindo, eu converso. A gente tem uma frase aí que se usa para o empresariado, que o empresário ele deve ser interessado e não interesseiro, né? Então, a conversa, quando a conversa flui, por exemplo, por que eu estou gravando hoje aqui? Super feliz, inclusive aproveitar esse momento para te agradecer por estar aqui, que eu estou adorando e é uma forma de repassar conhecimento. Eu fui num evento e comecei a conversar com o esposo da Grace e ele falou, nossa, você ia adorar gravar para minha esposa. Com certeza. E aconteceu, fluiu, a gente está aqui. Então, é conversando. E aí existe algo que se chama escuta ativa. A escuta ativa é efetivamente você estar conversando com uma pessoa. Gente, eu não vou mentir. Se eu estou conversando com qualquer pessoa que seja 24 horas por dia, o meu negócio está na minha cabeça. Isso é um fato. Pô, mas é certo, Tícia, 24 horas por dia? Não é o mais certo, mas eu funciono muito assim. Então, o meu negócio sempre está na minha cabeça. A pessoa falou uma palavra. Opa, peraí, aqui encaixa alguma coisa que eu faço. Aqui encaixa a divulgação, posso fazer a divulgação de algum produto meu. E eu já engreno nessa. Então, é a escutativa, o ser interessado no que o outro está trazendo e estar atento às oportunidades de link. Eu tenho uma habilidade muito grande de vendas, então para mim é muito simples. Sei que para nem todos é simples assim, inclusive, né, eu dentro da mentoria, eu faço também mentoria para empresários que querem desenvolver algumas habilidades. Então, por exemplo, hoje mesmo um empresário me ligou e falou, olha, agora há pouco, falou, olha, eu quero fortalecer a minha marca pessoal. É super possível dar essa ajuda para esse empresário. E para aquelas pessoas que também querem entender um pouquinho mais da habilidade de vendas, da habilidade comercial, também é uma possibilidade de mentoria aí que eu posso ajudar pessoalmente as pessoas. Legal. E Tícia, conta pra gente um pouquinho o que você acha, como você atua muito com essa questão de estratégias, de network. Você acha que é válido se fazer um plano de negócios na sua área? Como que você pode estar passando pra gente, assim, a importância? Eu particularmente acho muito importante ter um plano de negócios, né? Que é onde a gente costuma dizer, né? É que tá dentro do casulo, né? E a gente vai tirando, vai amadurecendo da incubadora, né? E vai do casulo e vai virando a borboleta, vamos botar dessa forma. Qual a sua visão sobre isso? O plano de negócios, ele é fundamental, né? Eu tenho um plano de negócios da minha empresa, inclusive eu estou com uma pendência que é revisitar o plano de negócios. Então, para quem tem uma empresa, eu converso com muitos empresários que vêm para mim e falam assim, Tícia, já aconteceu, o empresário veio para mim e falar assim, Tícia, eu sei que o dinheiro está entrando, mas eu não sei onde é que o dinheiro está. Tícia, eu tenho clientes, estou entregando, mas não estou vendo esse dinheiro. Ou não sei que caminho seguir, não sei como, por exemplo, conseguir ter um número maior de clientes. O plano de negócio vai ser um guia
para tudo isso que eu tô falando aqui. Como é que eu vou me planejar? Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou, dentro do meu plano de negócios, entender as minhas ameaças, as minhas fortalezas? Então, sem dúvida, é fundamental. E para quem já tem o plano de negócio, não dá para esquecer que o plano de negócio não é aquilo que se faz no começo da empresa ou em algum momento da empresa e esquece. Bem pelo contrário, por isso que eu falei que eu tô com essa pendência de revisitar o meu. Porque eu cheguei num momento que a empresa evoluiu de certa forma, ótimo, graças a Deus, que eu preciso revisitar o meu plano, porque o meu plano já está ficando defasado. E o plano ele precisa estar atualizado para que a gente consiga efetivamente definir a melhor estratégia para a nossa empresa. Sim, correto. Voltado para o plano de negócio e gestão financeira, que uma coisa liga a outra, né? O que você coloca assim em prática, ou então o que você pode estar passando para a gente, né, para os nossos telespectadores, as principais práticas da gestão financeira que você possa estar recomendando, você como uma gestora, você como uma empresária e empreendedora, para que a empresa ela possa se manter com lucratividade, né? Voltando para o tema da nossa entrevista, né? Sim. Como que você vê isso? Como que você pode estar orientando nas suas consultorias, né, empresarial, essa questão da lucratividade da empresa, da gestão financeira? Eu costumo dizer que a gestão financeira ela é o coração da empresa. Se a gestão financeira ela tá verde, você tá ali, tá bem, tá conseguindo respirar. Se ela tá vermelha, ela pode ter um infarto fulminante a qualquer momento. Então, pode ser irreversível. O que você acha desse meu pensamento? Eu acho que está completamente correta, só que o que eu tenho observado, né? Tem empresários e empresas de diversos tamanhos. Então a gente brinca, tem um grupo que eu participo que chama BNI, que inclusive é muito interessante, quem quiser conhecer, também posso dar mais informações sobre isso. Que a gente fala que alguns de nós somos eu presa, né? Sim. Só uma pessoa. Então, aqui, o que eu posso trazer para vocês? Primeiro de tudo, tem alguns empresários, acredite se quiser, Grace, mas tem alguns empresários que não sabem se estão no vermelho ou estão no verde. Então, para mim, esse é o maior crime. Semana passada, com uma cliente minha, a gente começou a fazer o quê? A fazer o controle financeiro dela. Ela não tinha um controle do que estava saindo e do que estava entrando. E aí ela não sabia se estava no verde ou no vermelho. Então, se você não sabe se está no verde ou no vermelho, alerta vermelho. É pior do que saber que está no vermelho, é não saber se está no vermelho ou está no verde. Pior é isso. Então, não tem controle, não sabe, vermelho. Disse, tá, o que eu faço? Pode começar pelo básico do básico. Pega um Excel e coloca lá, mais positivo para todos os valores que estão entrando, negativo para tudo que está saindo e o que vai ficar no final, tá? Então, esse é o primeiro passo, não é o melhor que a gente pode ter numa gestão financeira, mas é um primeiro passo. A gente costuma dizer que é a receita, a despesa e o lucro. Exatamente. A gente precisa ter essa noção, né? Precisa ter esse controle. Para aqueles que estão no vermelho, sabe, tem o controle, tem o acompanhamento e sabe que estão no vermelho, eu falava hoje, inclusive, com uma pessoa, coloca metas. Por exemplo, a minha empresa, nesse momento, o momento da empresa que eu estou, eu tenho uma meta que é de 10% de crescimento financeiro por mês. Ah, Ticiane, né? Algumas pessoas falam assim, pois mas vai colocar meta e não sabe se vai atingir. Então, mas a meta não é para chegar no final do mês e atingir, não atingir. Não, a meta é para que todos os dias do mês se trabalhe para atingir essa meta. E durante o mês inteiro, a minha planilha ela tem um percentual lá embaixo. Cada valor que eu lanço, ela me diz, opa, agora eu estou tendo 2% de crescimento. 3%. Ih, entrou uma despesa grande. Ih, não dá para entrar porque senão vai baixar demais. Então, é essa gestão. Eu sou um pouco, né, eu sou da era aí dos 40, né, tenho 42, não tenho vergonha de dizer isso. Então, eu não consegui me adaptar com aplicativos. Eu faço meu controle em Excel, porque eu me sinto melhor, me sinto mais confortável. E o importante não é o como, o importante é ter o controle financeiro e ter esses números na cabeça e, de preferência, ter uma meta. O que eu quero atingir? Tá ótimo, eu não quero trabalhar mais do que isso, então eu quero manter. Ok, então vai acompanhando para manter. Sim, correto.
E na parte de adaptação e inovação, como você consegue lidar dentro do mercado da gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, essa necessidade de inovar, essa necessidade das mudanças que vem acontecendo? Como que você consegue estar acompanhando todas essas tendências e se você pode estar citando um exemplo de algo que aconteceu, de alguma mudança e aí você teve aquele pouco período para poder parar, pensar, analisar e ir junto, porque senão você podia ver que você poderia ficar para trás, né? Como que você pode estar passando isso para gente? Tá, e o que eu posso trazer sobre isso? Eu acho que uma coisa que a gente já falou aqui que eu quero reforçar, principalmente para quem é empresário e para quem não é também vale, tá, gente? Muito, mas principalmente para quem é empresário, a importância do networking. Eu, por exemplo, eu tenho uma teoria. A minha teoria é que eu não tenho concorrente, eu tenho parceiro. Então, para vocês terem uma ideia, esse ano eu fiz contato com 2 parceiras minhas. Ah, você já conhecia e fez contato? Não, foi no LinkedIn. Falei, pô, essa pessoa faz a mesma coisa que eu. Que legal, eu quero conhecer essa pessoa. Chamar no LinkedIn a pessoa também, as duas, a Luciana e a Karine, se elas tiverem a oportunidade de ver depois esse vídeo, né, a apresentação. E a gente super conectou, para ter noção, quando uma está com a agenda muito lotada, repassa para outra. E as maiores inovações que eu fiz, principalmente no meu processo de mentoria, foi a partir de conversa com elas. Então, o networking me trouxe isso. Elas também são mentoras, elas também atuam na área de óleo e gás como eu, e elas também estão no estado do Rio de Janeiro. Teria tudo pra gente não trocar. Quando a gente tem dificuldade, como é que você está fazendo tal coisa? Por quê? Porque assim a gente passa uma para outra, o que não deu certo para uma, as outras já não erram. Sim. A gente já compartilha. Então, inovação, assim, network traz muita inovação. Às vezes você está conversando com uma pessoa, a pessoa trouxe uma palavra. Eu estava esses dias na casa de um amigo, aí eu falei pra ele, você conhece, acho que eu comentei assim, eu peguei isso aqui no chat GPT. Ele, o quê? Chat GPT. Eu falei, legal, aí ele, vou pesquisar. E eu aprendi o chat GPT, não foi na internet não, foi alguém que falou, e eu vi, pô, chat GPT, peraí, o que é isso? Então, inovação, networking, curiosidade, é pra gente não perder a oportunidade. Viu uma palavra que não conhece, algo que alguém tá dizendo que funciona e que não conhece? Pô, peraí, deixa eu entender um pouquinho isso. Esses dias eu estava conversando também com os empresários sobre gestão de rotina e um sistema de gestão de rotina. Então, é por aí, assim, eu vejo que é muito a partir do networking e também a partir da curiosidade, sem dúvida. E é bem legal, né, essa questão de networking, porque além de você fazer novas conexões, como você mesmo disse, né, às vezes a sua dúvida já foi a resolução de uma outra pessoa e ela consegue estar te orientando para que você não fique ali com aquela dúvida e possa fluir, né, dessa mesma forma, né. É bem legal isso. Agora, gente, as dicas finais. Nossa entrevista está acabando. E até porque tu tem outros compromissos, né, após, porque senão a gente ia ficar aqui a tarde toda. A tarde toda, porque são temas legais que a gente consegue estar discutindo, tá? Amplia, né? Faz uma amplitude bem da abordagem. E assim, as dicas finais. Eu costumo, sempre nas minhas entrevistas, Noticiane, pegar isso do empresário, do empreendedor, do iniciante, aquele que já está no mercado há muito tempo, que já tem várias experiências, porque é uma forma que eu consigo ver, para poder passar para as pessoas que estão do outro lado, que tem um projeto no papel, que está guardado, que tudo é capaz, né? Basta ter a nossa querência pessoal, né? Eu costumo falar, né? Como você mesmo disse, né? Que você saiu da CLT para ir para o PJ e você fez todo um estudo, todo um planejamento, porque no CLT a gente tem alguns benefícios, no PJ a gente não tem, a gente, né? Eu. Então, assim, é uma mudança que você fez radical, vamos botar dessa forma, né? Sair de um, sair de outro, sair de um estado para poder vir para o outro, onde lá, acredito que a sua família seja de lá, então lá você tem a família, se escutar um não, se acontecer alguma coisa, você tem um acolhimento
E aqui no Rio você estava sozinha, então assim, num lugar diferente, onde ninguém te conhecia. Hoje você já tem seus amigos, já tem quem você possa estar sendo acolhida quando você for preciso. Então assim, quais os conselhos que você dá para alguém que está começando numa carreira e deseja ser um empresário assim como você fez, né? Como você mudou, você deu um primeiro passo, aquele passo, não quero mais, chega, não quero mais ser CLT, eu quero ter a minha empresa, eu quero ter as minhas responsabilidades, eu consigo ter a minha meta financeira, a minha meta pessoal, a minha meta profissional. O que você pode estar passando para esses iniciantes que estão querendo almejar aquilo que nós conseguimos aos poucos, né? Que a gente vai subindo um degrau por vez, né? Mas pra gente já é satisfatório dar o primeiro passo, né? Dar o segundo passo, dar o terceiro passo, e a cada passo que a gente vai dando, a gente vai olhando para trás e a gente vai vendo que todos os desafios, às vezes uma porta fechada, o que a gente queria, outra se abriu e a gente percebeu que foi melhor, né? Então, assim, a gente tira por experiência, né? E o que a gente pode estar passando para os telespectadores que estão ali no Instagram, que estão aqui no nosso canal do YouTube, que você possa estar passando da sua experiência de vida nesses longos 20 anos. Tá, eu queria deixar então 3 dicas, tá? Vou abusar. Primeira dica é para quem hoje é CLT, assim como eu fui 20 anos, e está buscando novos objetivos dentro da própria carreira, como CLT. Saibam que há ações que dependem de nós, não é somente da empresa. Então, definam seus objetivos, definam seu foco e a partir disso, crie um plano de ação para atingir aquilo que você está buscando. Às vezes o que você está buscando não é possível naquela empresa que você está, mas o mercado está aí, né? Então, ou às vezes o que você está buscando, até a empresa, a tua própria empresa já está pensando naquilo para você, mas você nunca chegou e perguntou para a empresa, será que eu estou preparado? Que é diferente de perguntar, você vai me promover? É uma coisa. Diferente será que eu estou preparado para tal função? Então, tem várias ações que dependem de cada um de nós, independente do ambiente onde nós estamos. Para aquele que é CLT e quer se tornar um empresário, gente, fazer todo o planejamento, o plano de negócio, o planejamento antes de efetivamente bater o martelo, ter um capital de giro, né? Não é aquilo de, então eu vou parar hoje de ser CLT e vou começar a empreender amanhã. Gente, o ganho não vem de hoje para amanhã. Tem que ter um fundo de reserva. Tem que ter um fundo de reserva. Essa decisão de parar de trabalhar CLT e empreender sem ter um fundo de reserva é muito perigoso, muito perigoso. Então, é importante ter esse planejamento. E para o empresariado em si, eu vou trazer o que tem dado certo para mim, tá, gente? Realmente o que tem dado certo para mim é mensurar. Então, eu tenho mensurado, por exemplo, quantos contatos no LinkedIn eu fiz semana passada. Eu sei que eu fiz 19 prospecções no LinkedIn e 4 retornaram com a prospecção que eu fiz. Então, mensurar para medir o que está dando certo e o que não está dando certo. E eu deixo a palavra de final, networking, porque para mim tem funcionado muito bem. Tiziane, mas eu não gosto dessa questão da comunicação, eu não gosto do relacionamento. Ok, então usa as redes sociais para fazer networking. De alguma forma, expande o olhar, porque realmente funciona muito bem. Isso, gente. Você quer deixar mais alguma mensagem? Indicações de livros? Você acredita que na gestão de pessoas você acaba lendo muito, né? Porque quem mentora, né? Sim. A leitura é quase que uma faculdade de direito, né? Você lê. Tem que ler. Tem que ler para você, é a sua forma de estar se atualizando, né? Vamos botar dessa forma. Sim. Tem algum livro que você queira indicar para alguém? Uma mensagem final, além dessa maravilhosa que você acabou deixando já com as 3 dicas, para que a gente possa estar encerrando a nossa entrevista, Tícia. Bem, vou falar um pouquinho aí de literatura, de referências, né? Pro empresariado, principalmente para quem tem liderados, tá? Um livro que eu recomendo para todos, 12 Elementos da Gestão da Excelência.
Ele é um livro que foi escrito em cima de uma pesquisa com milhões de pessoas no mundo e que ele mostra que de 12 elementos de motivação, de engajamento, sabe em que lugar está o salário? Não sei. 12º. No último. No último, tá? Então, tem muito mais que se pode fazer quando a gente pensa que só o salário é diferencial, não é. Então, empresariado, leiam esse livro. Eu vou confessar que esse livro foi o livro que eu ganhei de uma pessoa bem especial. E eu emprestei para uma outra pessoa que acabou indo embora e levou o meu livro. E eu já li esse livro e eu preciso comprar de novo porque eu quero reler. De quão importante ele é, tá? E para quem a gente falou um pouquinho de gestão do tempo, né? Tem alguns livros aí sobre gestão do tempo, tríade do tempo, método Pomodoro e sobre networking, um livro também que eu li agora recentemente que é bem interessante. Quem está em sua sala, tá? Então ele fala o quanto que o nosso networking ele deve ser inteligente. Sem dúvida, acompanhe. E eu devo deixar uma última frase, que é o meu real agradecimento pelo seu convite, acima de tudo. Eu adorei, né, o convite, poder estar aqui falando um pouquinho, compartilhando. Muito obrigada mesmo e parabéns pelo trabalho que você faz. Nada, eu que agradeço. Espero que a gente possa fazer outras entrevistas com outros temas, né? Sim, com Porque certeza. gestão de RH é um leque, né? É uma amplitude de temas e de ações que você toma no dia a dia, ser gestor, ser empresário nesse ramo da gestão de humanas, né? Você lidar com pessoas é um desafio diário, empreender também é um desafio diário. Então, assim, eu costumo dizer que empreender não é só um desafio, mas também é uma realização. Então, quando a gente se torna aquilo que a gente gosta, é igual fazer um bolo de chocolate com um brigadeiro, a gente come e fica satisfeito ali quando a gente come quentinho. Ai, que delícia! Então, o empreender é isso. E você consegue passar o brilho nos olhos daquilo que você é, uma coisa que você gosta de fazer, é algo que você mentora com prazer, com satisfação, é algo que você abraça ali a causa e está ali apoiando, está ali orientando os seus clientes, está ali as empresas, né, os seus parceiros. E eu fico muito grata de você ter aceitado a entrevista. Eu vou estar colocando no canal no YouTube, vou estar disponibilizando também na TV Ondas Play. E te deixo o convite já aqui para uma próxima entrevista. Opa, então sim, vamos lá. Então, gente, fica aqui a nossa entrevista, tá, com a Ticiane. Foi ótima, muito obrigada. E vou estar disponibilizando no nosso canal, que é o canal do YouTube. A Tici, não sei se tem canal no YouTube, mas em breve ela vai ter, porque ela tem muito conteúdo que ela pode estar divulgando lá. Acredito que isso já seja um planejamento dela futuro, que em breve vocês aí do Instagram, também do Resenha de Negócios vai estar sabendo. Então fica por aqui, meu beijo para vocês, até a